Há pouco tempo, quando eu estive na comunidade de Marobá dos Teixeiras, eu e Padre João, eu ouvi do seu Arlindo, o pai do Jurandir, na fala dele, o que me chamou muita atenção foi que ele disse: doutor, eu tenho, quando eu estive lá, ele tinha 86 anos. Eu tenho 86 anos. Eu parei de comemorar o meu aniversário, porque eu vou ter a sensação que eu ficarei vivo parando de comemorar meu aniversário. É a possibilidade que eu tenho de não morrer e ver a nossa terra conseguir a titularização. Isso nos chamou muita atenção. Eu, em um momento que eu estive com o governador, em Minas Novas, nós estávamos, naquele momento ali, fazendo a regularização fundiária, dando título de regularização fundiária, o governo do Estado de Minas Gerais e a SEDA. E ali eu tive a oportunidade de falar com o governador essa fala do senhor. E solicitei ajuda para que nós possamos, o mais rápido possível, ajudar que o seu Olinto continue comemorando o seu aniversário, que ele não morra sem ver a sua terra conseguir a titularização. Há poucos dias atrás, que eu prefiro não dizer o nome para não dar ibope, presidenciável, se coloca como presidenciável, disse, se ganhar as eleições, irá acabar com as comunidades tradicionais, com as comunidades quilombolas, que debaixo dessas terras tem muita riqueza, e que acima delas, ele foi numa comunidade quilombola, segundo ele, que eu acredito que não foi, porque não é ambiente dele, mas o convidaria aí. Ele disse que foi, e o que menos pesava ali, pesava 7 arrobas. Arrobas, a ignorância dele. Pesa 7 arrobas. Arrobas, a covardia dele. Porque ele, com certeza, não teria coragem de ir lá na comunidade quilombola e fazer uso dessa fala. Ele, com certeza, não teria coragem de ir na comunidade de São Julião, no Arraial dos Crioulos, no Córrego do Narciso e tantas outras comunidades quilombolas e fazer uso dessa fala. Eu digo e costumo dizer sempre por onde vou. A maior riqueza de uma comunidade quilombola, Rosa, não está abaixo da terra, não. Está acima da terra. É o povo quilombola. A maior riqueza da comunidade tradicional, das nossas aldeias, não está abaixo, está acima da comunidade. É o povo indígena, os povos tradicionais. Ontem eu tive a felicidade de ir num lançamento de um livro, que é este aqui, que traz um pouco da história da música e da memória dos povos quilombola do Jequitinhonha, especificamente aqui o Médio e Alto Jequitinhonha. E com certeza lá no Baixo também temos. E como foi relatado aqui, é onde a gente tem mais esses conflitos, né, devido à luta pela terra. Eu passo agora a fala a Antônio Carlos da Silva, chefe substituto do Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas do INCRA, representando Lúcio Rodrigues, na esperança que nós possamos aí, que o INCRA nos traga alguma notícia boa para que o senhor Orlindo possa comemorar o seu aniversário. Boa tarde a todos. Deputado, infelizmente, não sei se eu tenho aqui alguma notícia boa para trazer, não. Pelo menos, o que diz respeito aí a uma solução imediata para o caso da comunidade de Marobá dos Teixeira, né? Ou de várias outras com as quais a gente já vem trabalhando há algum tempo. Inicialmente, de todo jeito, a semelhança de outras pessoas aqui que já se manifestaram, né? Logicamente que, em nome do INCRA, eu queria lamentar o acontecido, né, com o Jurandir e com a Rosa, né? Isso, infelizmente, não ajuda em nada, né, na solução da questão, né? E não é lógico, né, a maneira como as coisas devem ser resolvidas, né? Quando
o senhor, a princípio, comenta a sua expectativa a respeito de boas notícias, o que eu posso dizer é o seguinte. O processo administrativo referente à regularização do território de Marabá dos Teixeira encontra-se hoje na fase de contestação. Essa fase de contestação, na verdade, ela compreende, né, duas etapas, né? Judicial ou administrativa? Na fase de contestação administrativa. Mas ela compreende, na verdade, vamos dizer, duas etapas, né? A primeira é da contestação propriamente dita, né? Essa nós já superamos, né? Dos 7 proprietários, dos 7 imóveis que nós identificamos no território pleiteado pela comunidade de Marabá dos Teixeira, 5 proprietários apresentaram contestação, né, ao relatório técnico de identificação e delimitação, que é o documento referencial para efeito de se promover a regularização de qualquer território quilombola. Todas essas 5 contestações foram indeferidas pelo Comitê de Decisão Regional, que é a instância aqui da Superintendência Regional incumbida, né, do julgamento dessas contestações. Esses proprietários foram comunicados a respeito do indeferimento das contestações e, como está previsto na Instrução Normativa número 57, que regulamenta, né, o procedimento, né, a ser adotado pelo INCRA nesse caso, né, 3 deles apresentaram recurso administrativo ao Conselho Diretor do INCRA em Brasília. Esses recursos administrativos, que eu saiba, ainda estão dependentes de julgamento. É bastante compreensível, né, que o pessoal da comunidade manifeste, né, essa insatisfação quanto ao andamento do processo, né? Parte dessa demora, né, é muito inerente à própria natureza burocrática do processo, né? E não tem, né, como se queimar etapa para efeito de fazer o processo andar. Quem se atrevesse a fazer isso, logicamente que daria com os burros na água, né? Só para efeito das pessoas entenderem um pouco desse processo, eu não vou me referir às fases anteriores, mas me referir ao que seriam, né, as fases seguintes aí à fase de contestação. Assim que esses recursos forem julgados lá pelo Conselho Diretor do INCRA em Brasília, né, e entendo eu que a tendência, né, seja de não acatar os recursos, né, porque, pelos argumentos que nós analisamos na contestação, se eles insistirem nos mesmos argumentos, até onde vai o meu entendimento, né, não haveria como acatar esses recursos. Bom, sendo esses recursos, então, né, indeferidos, a próxima etapa do processo seria aquela em que a presidência do INCRA, né, editaria uma portaria reconhecendo em definitivo os limites do território quilombola. Editada essa portaria, logo em seguida, a Presidência da República editaria um decreto declarando o território quilombola como área de interesse social. A partir da edição desse decreto, o INCRA tem a autonomia, né, de iniciar o processo de arrecadação de todos os imóveis, né, no caso, os 7 imóveis que eu já comentei, né, o processo de arrecadação dos imóveis que deverão compor o território quilombola. Concluída a arrecadação desses imóveis, seria feita a demarcação do território e, logo em seguida, emitido o título de propriedade em nome da associação que representa a comunidade quilombola. Da forma como eu aqui comento a respeito dessas fases, né, pode parecer para pessoas, né,
que não trabalham nesse tipo de questão, né, que isso seja muito fácil, vamos dizer, de chegar a esse final. Nós hoje, especialmente do ano passado para cá, mas especialmente nesse ano, né, estamos, né, enfrentando um problema muito sério, que é a questão de restrição orçamentária do INCRA. Quero dizer o seguinte, hoje, né, nós mal temos dinheiro dentro da superintendência, né, para efeito de simplesmente custear as nossas atividades normais de trabalho, né? Recursos. Oi? Me refiro a recursos, né, normalmente necessários, né, para pagamento de diárias, né, para efeito de realização dos trabalhos de campo que a gente tem que obrigatoriamente executar. Oi? Oi, Elcio, eu pediria que você não interrompesse, porque senão me tira a concentração. Mas, considerando o que você está comentando, essa questão que hoje alcança o INCRA, né, alcança também, né, vários outros órgãos públicos, né, federais, estaduais, municipais. A crise, na verdade, é geral. Todo mundo sabe dessa situação, né? Isso é fato, né? Não estou aqui para escamotear nada, né? E principalmente porque nós, enquanto servidores, né, também ficamos muito aflitos com essa situação toda. Também nos angustia muito, está entendendo? E é uma questão que eu faço questão de ressaltar aqui, com toda a sinceridade desse mundo. Se os processos não andam conforme, né, a sociedade gostaria, as comunidades gostariam, tá certo? O que eu posso dizer é que nós, enquanto servidores, né, do Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas, tá, empenho não nos falta. Nós nos esforçamos ao máximo para fazer com que as coisas andem. A instituição, né, tem uma série de limitações, de falta de pessoal, de falta de recurso orçamentário, né, e isso nos deixa numa situação muito desconfortável. É muito desconfortável para mim, enquanto servidor do INCRA, estar numa audiência como essa, ou em qualquer outro evento, né, tendo que passar por essa situação que é, de certa forma, constrangedora, né? E situações que, a princípio, né, motivam, né, situações como essa aí pelas quais passaram, né, a Rosa e o Jurandir, né? Embora isso, né, às vezes aconteça não só em comunidades que já estão em processo de regularização, acontece também em comunidades, né, onde a gente sequer colocou o pé para iniciar os nossos trabalhos, né? E hoje, né, por questões aí, né, que envolvem aí embate das forças políticas que tem nesse país, né, contraditórias, contrárias, logicamente, né, os trabalhos, né, que envolvem, né, demarcação de terras indígenas, regularização de territórios quilombolas, né, a todo momento, né, são combatidos, né, combatidos por pessoas que veem aí, né, seus direitos, né, enquanto proprietários, né, ameaçados, né. Isso é recentemente saiu um relatório, né, referente à CPI, né, do INCRA e da FUNAI, né, onde foi proposto o indiciamento de vários colegas do INCRA que atuam em serviço de regularização de território quilombola, que atuam no programa de reforma agrária, né? Pessoas altamente competentes, pessoas honestas nos seus trabalhos, que não fizeram nada de errado, né? A Derval aí é testemunha, vários antropólogos, né, colocando em dúvida, né, a idoneidade deles, quando também não fizeram nada errado. Até agentes do Ministério Público Federal indiciados também da mesma forma. O ouvidor agrário nacional também indiciado, entendeu? Ou com proposta de que seja indiciado. É o que está acontecendo hoje nesse país, né? Em função aí dessa situação política que nós estamos vivendo. Eu não quero aqui polemizar. A Rosa comentou que o INCRA não se posiciona a favor da comunidade, né?
Eu discordo um pouco disso, né? Como eu já disse, né, naquilo que está ao nosso alcance, né, nós nos empenhamos ao máximo. Né? A Rosa comentou por exemplo, da instalação, há pouco tempo atrás, lá da energia elétrica lá na comunidade, né? Nós nos empenhamos demais para que essa energia elétrica fosse lá instalada, né? Felizmente foi. Fizemos tudo que estava ao alcance nesse sentido. Falta de empenho nosso, enquanto servidores, não falta. Entendeu? Não falta. Para concluir, Antônio. Sim, já vou concluir. Eu não sei se procede, mas essa situação, inclusive, é tão patente, né, como eu estou falando, essa questão aí que envolve... Esses dias atrás, por notícia veiculada na mídia, né, embora no INCRA, que eu saiba, não tenha chegado ainda nada de oficial, né, se especulou, inclusive, que a Casa Civil estaria para interromper, né, o andamento de todos os processos referentes à regularização de território quilombola, né, enquanto não fosse julgada pelo Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade do decreto 4887. Né? Bom, o que eu espero, né, para efeito da gente evitar que outras questões desse tipo aconteçam em outras comunidades, né, é que a gente venha a ter no INCRA, né, mais pessoas trabalhando na regularização de territórios quilombolas. Hoje a nossa equipe é uma equipe composta apenas por 14 servidores. Nós temos 233 processos formalizados. Estamos trabalhando em apenas 50, que se encontram em diferentes fases. Mas eu espero que, num futuro próximo, nós disponhamos de melhores condições para efeito de atender da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível as comunidades quilombolas, né, nos seus pleitos territoriais. É o que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma questão a colocar, eu estou aqui à disposição para responder. Obrigado, Antônio.